Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para a gente começar mais um Bíblia comentada por nós. Nós já fizemos Mateus, nós já fizemos João, nós já fizemos Marcos e agora nós vamos fazer Atos dos Apóstolos. Cara, eu tô muito empolgado, eu tô muito animado, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito, mas muito crescimento, né? Nós vamos pegar aqui, o livro de Atos. Se você tem aí a Bíblia comentada, já pega Atos dos Apóstolos aí, comentado por... E nós vamos colocar a câmera em cima aqui, dá uma olhada que legal. Vamos colocar a câmera em cima e nós vamos comentar juntos o livro de Atos. Eu vou até pegar uma caneta pra gente escrever aqui, Atos comentado por nós. É isso mesmo, Quem vai comentar Atos somos nós. Cara, a ideia desse projeto é essa aqui, Todo cristão deveria ter a Bíblia comentada por ele. Todo cristão deveria ter a Bíblia comentada por ele. Você precisa ter o seu comentário de Atos. Você já leu cada texto, cada versículo? Nós vamos ler cada versículo juntos aqui, cara. Vai ser um tempo muito especial. Então, só para você entender como é que vai funcionar. Toda segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, nós vamos liberar mais um episódio. 2 capítulos, tá? Então vão ser 14 vídeos aí, cada um com 2 capítulos, para os 28 capítulos de Atos, ok? Então você não pode perder. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Nós vamos soltar às 9 da noite e nós vamos fazer estreia. O que é estreia? É quando a gente solta o vídeo e a gente pode assistir todo mundo juntos ao vivo e a gente fica no chat. Então a galera da nossa equipe vai estar no chat conversando com vocês. Eu vou estar também no chat conversando com vocês. Então não perde de assistir na estreia para que a gente possa assistir juntos, comentando juntos, escrevendo no chat juntos, tá? Vai ser um tempo incrível. Então vamos lá. Segunda, quarta e sexta saem episódios novos, tá? Cada um com 2 capítulos pra gente poder, em 14 dias, fazer Atos inteiro. Douglas, por que não todo dia? Para te dar tempo de você estudar, pensar, meditar, praticar, pra gente ir para a próxima porção das escrituras aí, beleza? Atos comentado faz parte desse box aqui, o Novo Testamento comentado por, e ele tem os 4 grandes livros, tá? Do Novo Testamento. Olha só o que vem, deixa eu mostrar para vocês. 1 Coríntios e 2 Coríntios em um livro só, em um caderno só. Vem Hebreus comentado por nós e Romanos comentado por nós e Atos. Então vem esses 4 cadernos, mas com 5 cartas, 5 livros aí da Bíblia, ok? Então ele vem nesse box maravilhoso aqui, né? Olha só que coisa mais linda esse box aqui, o Novo Testamento comentado por, e você vai colocar o seu nome, tá? Nós vamos fazer os outros livros também. Então o que a gente fez? Colocou com frete grátis para o Brasil inteiro. Pede o seu aí, que a gente entrega na sua casa, e aí você vai conseguir voltar nos de Atos e fazer todos os outros juntos com a gente. Cara, é um investimento muito legal. Você vai crescer muito, muito. É de alta qualidade e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então pede aí que tá com frete grátis pro Brasil inteiro. O link tá na descrição do vídeo aqui. Você pode já pedir aí pra galera, pra você já ter na sua casa. Cara, pensa num presente top. Alguém vai fazer aniversário? Já pede aí, aproveita e tá com frete grátis. Fechou? Vambora? Você tá preparado? Eu tô muito animado, cara. Pega aí, então, papel, pega a caneta, pega os marca-textos pra gente juntos comentar o livro de Atos. Eu não tenho, Douglas, o Atos comentado. Não tem problema, pega a sua Bíblia, pega um caderno e vambora. Vamos fazer juntos aqui, vamos meditar juntos, vamos pedir pro Espírito Santo falar com a gente, ministrar o nosso coração. Qual é a minha expectativa ao fazer esse projeto aqui, né? É que você se apaixone por estudar a Bíblia. Sim, que você vicie em estudar a Bíblia, que você tenha prazer, sabe? Você pode dizer como salmista, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Não é mais eu tenho que ler a Bíblia? Não, cara, é um prazer ler as Escrituras. Então, eu quero que esse projeto termine com esse resultado, você é apaixonado pela Bíblia. Então, vamos embora. Atos, capítulo de número 1. Está preparado para isso? Vamos começar? Vamos, mas eu quero que você vá até o fim, hein? Vamos até o fim nisso daqui.
Atos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele começa já falando que ele está escrevendo para Teófilo, ok? E aí, a primeira pergunta quando você vai ler um texto é: quem é que está escrevendo? Então, aqui, gente, o autor deste livro é Lucas, ok? Sim, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. E olha que legal essa primeira informação que eu quero te dar. O Evangelho segundo Lucas e Atos é como se fosse um livro só, em 2 volumes ali, tá? Então, eles foram feitos para ter uma continuidade. Então, ele começa falando com Teófilo, no Evangelho segundo Lucas, e aqui ele fala: escrevi o primeiro livro. Ele já está falando do Evangelho de Lucas, ó Teófilo. E aí, ele fala de qual é o objetivo do primeiro livro e também já tem aqui o objetivo do segundo. E ele fala que escreveu o primeiro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha que interessante. Jesus começou. Então, qual é o objetivo desse aqui? Falar de tudo que Jesus continua fazendo. Então, vou colocar aqui, ó, o objetivo: relatar o que Jesus continua fazendo. Cara, isso é muito legal. Por quê? Vários comentaristas dizem algo muito interessante. Que o nome do livro, que por tradição ficou Atos dos Apóstolos, talvez deveria ser trocado. Como assim, Douglas? Sim, talvez a melhor forma de dizer é que esse aqui são os Atos de Cristo. Ou alguns dizem que deveria chamar Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque apesar de ter, sim, os apóstolos e vai relatar sobre alguns deles, tal, e tem uma ênfase em 4 ali, apesar de tudo isso, cara, o que fica claro aqui é que era o Espírito Santo fazendo através deles. Fica muito claro aqui é que o personagem principal é o que Jesus continua fazendo. Começou nos evangelhos e continua fazendo através da igreja, através do seu corpo, tá? Então, ele vai continuar a história de Cristo. E aí tem algo muito interessante. Olha só. Ele fala que ele vai continuar relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Gente, tudo na Bíblia tem uma intencionalidade. Então, olha isso. Fazer e ensinar. Primeira coisa que eu quero te falar, não inverta essa ordem. Primeiro, fazer. Segundo, ensinar. Primeiro fazer, segundo ensinar. Gente, isso aqui resulta, em autoridade. Isso mesmo. O que é autoridade? É quando eu ensino o que eu faço. Jesus, quando pregava, quando ensinava, as pessoas falavam: meu Deus, ele fala como quem tem autoridade. Ele ensina como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele ensina o que ele vive. Quando ele fala ame, ele ama. Quando ele fala seja manso, ele é manso. Quando ele fala seja humilde, ele é humilde. Quando ele fala dê, melhor é dar do que receber, ele dá. Ele dá, ele tem preferência em dar do que em receber. Então, ele primeiro faz, depois ensina. Isso é autoridade. Aí, ele vai continuar. E ele diz assim, olha, até o dia em que foi elevado às alturas e depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Aqui, já guarda isso, Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo. Olha aí, os atos do Espírito Santo. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Gente, guarda isso aqui, tá? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino. Por que, Douglas, isso é tão importante? Porque a ênfase do livro é na ressurreição. Guarda isso. A ênfase do livro é na ressurreição. Olha aqui, ó. Se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Você vai ver aqui que eles são chamados para serem testemunhas da ressurreição. A grande mensagem da igreja. A igreja que iniciou, que a gente chama de igreja primitiva, é a ressurreição. E eu queria até, junto com você nesse tempo, restaurar essa mensagem central da igreja da ressurreição, ok? Nós vamos voltar nisso. Guarda isso daí, tá? Guarda isso. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Isso aqui, comendo, é muito importante, ó. Por que falar que ele estava comendo? Porque, de novo, tá ligando a ressurreição. Muitos iam falar assim: ah, sim, ele ressuscitou, né? Não, mas esse ressuscitou é que ele apareceu, o espírito dele apareceu, né? O espírito de Jesus apareceu para eles, né? É a energia de Jesus. Não, cara. Ele comia com eles. Sim, comia pão. Então, quando nós vamos ler aqui que ele foi assunto aos céus, ele foi assunto aos céus com um corpo que comia. Então, só vou abrir um parênteses, deixar essa bomba com você aí. Tem um homem judeu de 33 anos em um céu. Um homem que come. Então, será que no céu as coisas são físicas? Fica com essa pergunta no ar aí. Então, vamos continuar. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Olha isso, gente. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Posso fazer uma pergunta? Qual é a promessa do Pai? Tem várias promessas na Bíblia, né? Promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Hein? Olha isso aqui. Fique em Jerusalém e aguarde a promessa do Pai. E aí, ele vai falar qual é a promessa. Porque, gente, a gente quer a promessa. A gente é o povo da promessa. E eu quero que a promessa se cumpra. E você concorda comigo que Deus vai sempre nos prometer o que tem de melhor? Ele é um Deus bom, ele é um Deus de amor. Então, o Pai, e olha a palavra usada, o Pai, falando para os filhos, ele faz uma promessa. Qual é essa promessa? Carro novo? Saúde, nunca ficar doente? Nunca ser perseguido, nunca ter tribulação? Não, nunca passar necessidade financeira. Qual é a promessa? Eu quero a promessa, cara. A promessa do Pai. Ele sabe o que ele deseja para os filhos. Olha isso. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês... tá preparado? Tá preparado para isso? Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Cara, Francis Chan, em seu livro O Deus Esquecido. Olha que forte, o Deus Esquecido. Sabe o que ele fala? Se ele fosse Satanás, olha que frase ousada, né? Se eu fosse Satanás e quisesse destruir a igreja, sabe por onde eu começaria? Fazendo a igreja se esquecer do Espírito Santo. Porque é ele que foi liberado a promessa do Pai sobre nós para nos guiar em todas as coisas. E ele fala, o Espírito Santo é o Deus esquecido dentro da igreja. Cara. Isso é muito forte. Eu quero a promessa, nós somos o povo da promessa. Qual é a promessa? Cara, o Espírito Santo. Você tem se relacionado com ele, você tem vivido com o Espírito Santo. E aí diz assim, ó, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Olha a pergunta que eles fazem. Deixa eu escrever uma coisa aqui para você guardar isso aqui, ó. Perguntas revelam o coração. Guarda isso, gente. Perguntas revelam o coração.
porque perguntas revelam o desejo. Olha o que eles perguntam. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E apesar de ser uma pergunta muito importante, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Jesus está falando, cara, eu vou liberar a promessa de Deus sobre vocês, o Espírito Santo, e eles perguntam, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha o que Jesus responde, você já vai entender a lógica aqui. Jesus respondeu, não cabe a vocês, então guarda isso, ó, não cabe a vocês conhecer os tempos, épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então esse negócio de ficar querendo saber a data, o dia, tal, Jesus já deu aqui um aviso. Não cabe a nós isso aqui, ó. Não cabe a nós saber. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então ele volta para a promessa. Vocês vão receber poder para descer o Espírito Santo. E aí, olha isso aqui. Guarda isso daqui. Eu quero colocar até em outra cor aqui, ó. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, legal, vai restaurar o reino a Israel, como em toda a Judéia. Tá, o vizinho aqui, Samaria, começou a ficar estranho, porque a gente já era inimigo dos samaritanos. E até os confins da terra. Peraí, mas confins da terra tem os gentios. Olha isso, gente, eles estão perguntando, entendi, você vai encher a gente de poder para Israel, a nossa nação, ser a mais poderosa de todas. Jesus fala, não, eu vou encher vocês de poder para vocês servirem todas as nações. Lembra a promessa de Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Gente, isso aqui já é um aviso para nós. A gente tem essa tendência a nos fechar. Para que ele liberou o Espírito Santo? Uma pergunta que a gente sempre faz, né? Qual é a evidência que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo? Essa pergunta, ó, qual a evidência de termos recebido o batismo no Espírito Santo, que é o que ele está prometendo aqui? Qual que é a evidência? Posso te responder? Porque a gente tem uma discussão. É falar em línguas, é isso, é aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa que não há discussão, que todos concordam. Olha aqui. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Sabe qual é a principal evidência? E que os dons só vêm acompanhá-la? É uma chama missionária queimando no coração. Presta atenção nisso. Quando você recebe o batismo no Espírito, você se torna testemunha da ressurreição. Meu irmão, presta atenção nisso que eu estou te falando. Gente, quando vocês receberem o Espírito Santo, quando ele descer, revestindo vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo vem para nos fazer missionários, cara. Missionários. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, ele começa a subir, cara. Ele começa a subir. E agora, ele está no céu. Ele está indo para o céu. A nuvem cobriu ele. E estando eles com os olhos fixos no céu, guarda isso aqui, ó, olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Então, gente, eles acabaram de ter o quê? Uma experiência de 3 anos. Uma experiência com o céu, com um homem que veio do céu. Meu irmão, 3 anos andando com o Filho de Deus, aquele que estava no céu e veio habitar entre nós. 3 anos andando com esse homem. De repente, agora, esse homem que ressuscitou, apareceu na sua frente. É assunto ao céu. Ele sobe, cara. E ele desaparece nas nuvens. E aí, os olhos deles, olha aqui, os olhos fixam nos céus. Os olhos fixam nessa experiência sobrenatural que eles acabaram de ter. Eu estava lendo alguém relatando sobre os astronautas que voltaram de suas missões, tá? Então os caras vão numa missão e eles voltam. Presta atenção nisso.
Eles relatavam assim, que eles andavam tropeçando em muitas coisas. Literalmente, tropeçando assim, em caixa, em coisa que tinha. Por quê? Porque eles andavam olhando para o céu. É como se a experiência foi tão violenta, tão forte, que eles com frequência se viam andando e olhando para o céu e lembrando de tudo aquilo, e eles tropeçavam nas coisas da terra. Cara, eles já estavam com os olhos fixos no céu. Mas quando, nos primeiros minutos de olhos fixos nessa experiência, olha isso, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, guarda isso aqui, homens da Galileia. Ah, presta atenção, cara. Ele já lembra eles, homens da Galileia. Vocês não são os homens lá do céu, vocês são homens da Galileia. Por que vocês estão olhando para as alturas? Cara, entenda uma coisa, guarda isso no seu coração que eu vou te falar agora. Experiência com o céu deve te ensinar a olhar para a terra. Ele está dizendo, homem de Bragança Paulista. Homem de Bragança Paulista, essa experiência com o homem do céu serve para você olhar para Bragança Paulista agora, com os olhos do divino, com os olhos do amor, com os olhos da graça, com os olhos da misericórdia, com os olhos da verdade e servir agora a sua realidade com a experiência que você teve com o céu. Os olhos fixos no céu, ele fala, homens da Galileia. Vamos embora? Vamos trabalhar? E aí, ele já aponta para a volta de Cristo, né? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Cara, isso é muito forte. E aí, continua. Quando entraram na cidade, subiram ao cenáculo, onde se reuniram. E aqui tem a reunião, né? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e os filhos de Tiago. Então se reuniram ali os apóstolos, ok? Só que estava faltando um, porque Judas havia traído e se suicidado. Aí fala, todos esses perseveraram unânimes em oração. Então guarda isso aqui. Perseveravam unânimes em oração. Gente, pré-requisito, né, de avivamento. Nós vamos agora ler sobre um avivamento. O que traz um avivamento? Oração e unidade. Devoção. Oração e unidade. Oração e unidade. Oração. Perseveravam unânimes em oração. Isso é uma frase de avivamento. Ok? Divisão. Quebra. Falta de devoção, quebra. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. E naqueles dias, Pedro se levantou. Então, Pedro era um líder ali no meio deles. Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas. Então, ele vai falar agora de Judas, né? Que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então ele está falando da traição de Judas, que a gente lê no final dos evangelhos, ok? Então ele falou, foi predito, né, pela boca do profeta Davi. E ele diz, ó, ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio seus intestinos e derramaram. Então está falando aqui sobre a morte de Judas, né? Como que ele morreu. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo, era chamado de Aceldama. Isso é, campo de sangue. E aí Pedro continuou. Porque está escrito no livro dos Salmos. Olha aqui, Pedro citando o Antigo Testamento. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Então, ele entende que esse salmo, então aqui é Salmo 69, 25, tá?
e aqui é Salmo 109:8, está falando sobre Judas. E aí, ele está falando então, portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado às alturas, um destes homens se torne testemunha conosco da sua ressurreição. De novo, gente, qual é o ministério deles? Testemunha da ressurreição. Então eles vão escolher alguém para substituir Judas. Então eles vão escolher alguém que é testemunha. Gente, eu quero que você guarde isso pelo seguinte. Eles precisam substituir um apóstolo. E aí eu quero parar um segundinho para você pensar comigo. E aí eles vão colocar um líder ali. E pensa na responsabilidade dessa função, cara. Carregar a matriz do início da igreja, dessa revolução que Jesus deixou para a gente fazer. E aí eles vão pensar, cara, precisa escolher alguém. Já sei, vamos escolher o mais inteligente? Vamos escolher o com maior formação? Não, vamos escolher o mais carismático. Vamos escolher os com as maiores técnicas. Não, vamos escolher o mais bonito. Não, sabe o que eles estão preocupados? Nós precisamos escolher, guarda isso aqui, uma testemunha. Nós vamos escolher alguém que teve vida com Jesus, que teve experiências com Jesus, que viu, ouviu e tocou em Jesus. Cara, por muito tempo nós queremos os mais eloquentes, nós queremos os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais com a melhor oratória. E eles entenderam, nós precisamos de testemunhas. Sabe, se Jesus precisasse de advogados, talvez a gente precisaria dos mais inteligentes, com a melhor memória, com melhores argumentos, mas Jesus não precisa de advogados. Ele é o advogado. Ele quer testemunhas. E o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que viu, ouviu, tocou. É isso que ele quer. Testemunhas. Então, propuseram dois. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Deixa eu te falar aqui, porque aqui tem uma chave de como tomar decisões. Posso te falar 3 passos para você tomar uma decisão acertada? Como tomar decisões. Primeiro, olha isso aqui, ó. Então propuseram. O que você precisa entender é que eles estão fazendo isso daqui. A primeira coisa que eu acho importante você entender é que eles estão fazendo isso aqui em grupo. Você quer tomar decisões acertadas? Tenha uma confirmação do corpo de Cristo. Ok? Você quer tomar decisão acertada? Tenha a humildade, cara, de se submeter ao corpo de Cristo. É aquele na multidão de conselheiros. A sabedoria. É a multidão de conselheiros. Por que a gente erra tanto nas nossas decisões, gente? Porque a gente quer tomar as nossas decisões sozinhos. Então, a primeira coisa, então, propuseram. Aqui tá em grupo, tem 120 aqui, meu irmão. Eles propuseram. Eles estão juntos buscando essa decisão. Segundo, e orando. Olha aqui. E orando, disseram. Então, eles estão, além de juntos para aconselhar e pensar, eles oram. Gente, perguntar para Deus sua vontade. Senhor, o que o Senhor quer?
Então não é só o primeiro, porque se fosse só o primeiro, seria uma democracia. Mas não é uma democracia, é uma teocracia. É Deus falando da vontade dele. Então a segunda coisa é que eles em grupo oram. Oração, gente. Você quer tomar uma decisão acertada? Oração. E terceiro. O terceiro é muito doido. Por quê? Porque aqui eles fizeram um sorteio. E aqui não vai ser o nosso terceiro. Por quê? Porque é a última vez que eles fizeram isso, tá? Então guarda isso. Última vez que eles lançaram sorte aqui. Por quê? Porque a partir de agora não era mais lançar sorte. Agora era ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe que eu tenho até minhas dúvidas se era esse o momento de fazer isso aqui, porque o texto não relata se estava certo ou não, tá? Talvez eles tinham que esperar o Espírito vir para que eles pudessem, então, tomar essa decisão aqui, porque pela última vez eles lançaram sorte. Mas nós não vamos lançar sorte, nós vamos ter a confirmação do corpo, orar junto e ser guiado pelo Espírito, que é tudo que eles fazem daqui para frente, quando eles recebem o Espírito. No capítulo de número 2. E aí, vambora? Vamos pro capítulo número 2? Você tá preparado? Cara, tô muito empolgado em fazer isso aqui com vocês, tá? Tá sendo demais, muito legal. Se você não tem o Atos comentado, a gente colocou o box inteiro com frete grátis. Aproveita, tá na descrição aí, tá? E nós vamos fazer os outros livros também, Romanos, Hebreus, 1º, 2º Coríntios, nós vamos fazer juntos. Então, nós vamos agora pro capítulo de número 2. Vamos lá. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui só para você entender. Pentecostes. Gente, o que é Pentecostes, gente? Pentecostes ele faz uma referência à palavra 50, ao número 50, ok? Por que 50? Porque isso aqui acontecia 50 dias depois da Páscoa. Tá? 50 dias depois da Páscoa. Para que então acontecesse isso. Jesus ficou 40 dias com eles, então passou mais 10 e acontecia Pentecostes. Cara, o que eles comemoravam no dia de Pentecostes? Presta atenção nisso. Eles comemoravam o recebimento da Torá. O que aconteceu e o evento que aconteceu em Êxodo capítulo 19. Cara, olha que louco. Em Êxodo capítulo 19, você sabe o que teve? É aquele evento em que Deus desce na montanha para falar com o povo. E o que a gente chama de Shavuot. Tá? O que a gente chama não, né? Que os judeus chamam essa festa de Shavuot. E o que teve em Shavuot, lá no Monte Sinai? Teve vento, teve barulho, essa é a descrição. Teve fogo, teve vozes e Deus no topo da montanha. Cara, agora vamos ler o que acontece aqui em Pentecostes. Está preparado para isso? Olha isso aqui. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então aqui nós temos, presta atenção nisso, em Pentecostes, ali em Jerusalém, nós temos vento, barulho, fogo, vozes, mas agora Deus no pé da montanha, no meio deles, cara. Uau! E por que aqui era no topo da montanha? Porque não tinha como eles terem contato com Deus, por causa do pecado deles morreriam. Mas aqui o sacrifício de Jesus permite que Deus venha entre nós agora. Deus está no pé da montanha. E aí é muito louco, por quê?
Porque eles começam a falar em outras línguas. Por que eles começam a falar em outras línguas, gente? Porque a principal evidência do Espírito Santo é uma chama missionária queimando no coração. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então tinha ali, porque a festa estava rolando, tinha gente de todas as nações. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Por quê? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, vou escrever mais uma vez. Quando somos cheios do Espírito, nos tornamos missionários. Guarda isso, gente. Quando somos cheios do Espírito, nos tornamos missionários. E aqui tem uma coisa muito louca. Por quê? Porque lá em Êxodo 19 diz que eles tinham... na montanha estava acontecendo trovões, tá? Então até vou colocar aqui, ó, Êxodo 19, 18. Lá diz, em algumas traduções, que haviam trovões, que Deus falava no meio dos trovões. Mas a palavra trovões no original é essa palavra aqui, ó, Q-O-W-L, tá? Quol, não sei como é que pronuncia. E que é a mesma palavra para vozes. Então, alguns traduziram trovões, mas é a mesma palavra usada para vozes. Então, você pode dizer que havia um barulho de trovão ou barulho de vozes. Por quê? Porque é uma tradição judaica que diz, porque naquele dia Deus falou os 10 mandamentos, né? Deus falou a lei. Há uma tradição judaica que diz que naquele dia Deus falou a lei em 70 idiomas. Que podia se ouvir em 70 idiomas Deus falando, cara. Olha que louco. Isso é uma tradição judaica, não é de cristãos, são de judeus. E de repente o que acontece em Pentecoste, gente? Cada um começa a falar um idioma diferente e os homens começam a ouvir as maravilhas de Deus em sua própria língua, cara. Nossa, isso é demais. Isso é maravilhoso. E algo que me chama a atenção é o seguinte, que muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu quero que essa cidade ouça a palavra de Deus, eu quero que a minha cidade seja impactada pela palavra, eu quero que a pessoa lá na minha faculdade... Então, Senhor, a gente ora, né? Dá uma capacidade para eles de entender o que a gente fala. Senhor, toca no ouvido deles para quando eu pregar, para quando eu falar, eles entendam. E deixa eu te falar, cara, não é isso que Jesus fez aqui, não é isso que o Espírito Santo fez aqui. Jesus não tocou no ouvido das pessoas para ouvirem o que os apóstolos estavam falando. Jesus tocou na língua dos discípulos para falar do jeito que as pessoas iam ouvir. Presta atenção. Há algo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Nos dá uma capacidade sobrenatural de sermos entendidos. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aqui falando? Eles vão falar, cara, não é a galerinha de Bragança Paulista ali, não é a galerinha de Jundiaí, não é a galerinha ali de Curitiba, não é a galera lá de Manaus, não é a galera de Belém. Então, como ouvimos falar cada um, olha isso aqui, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então, o Espírito Santo nos dá uma capacidade de falar na língua dos outros. Gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu não estou falando aqui somente agora de nações. Eu não estou falando só de inglês, espanhol, francês. E sim, ele também nos dá essa capacidade. Ele pode nos capacitar para isso. Mas hoje tem a língua dos médicos. Hoje tem a língua dos advogados, hoje tem a língua dos atletas, hoje tem a língua da galera da academia, hoje tem a língua dos skatistas, hoje tem a língua dos cabeleireiros, hoje tem várias línguas. Deus quer te dar uma capacidade, cara,
de alcançar esses públicos para a glória dele. E eles dizem, ó, somos partos, medas, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como os ouvimos falar, uau, olha isso, sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? E outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então guarda só isso aqui, ó. Estão bêbados. Por quê, gente? Porque, de fato, havia uma evidência externa do que estava acontecendo ali. De fato, talvez alguns caíram, outros estavam meio cambaleando, outros estavam meio perdidos ali, meio zonzo nos seus pensamentos. Tamanho era o poder de Deus, a ponto de confundirem eles com bêbados. Então vamos lá, continuação. Então Pedro se levantou, e aqui eu quero já te destacar algo. Ó. Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Guarda isso. O sobrenatural serve para confirmar a pregação. É por isso que Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem, porque eles vão pregar o evangelho. E qual que vai ser uma confirmação? O sobrenatural. Então, gente, nós não podemos ter sobrenatural por sobrenatural. Ah, não, eu só quero mostrar aqui que Deus cura, eu quero só falar uma profecia e vai ser um ambiente gostoso, legal. Não. Sempre está ligado à pregação. É uma oportunidade de pregar o evangelho. Sempre, ok? E aí Pedro, então, se levanta naquela oportunidade que o sobrenatural abriu para pregar. E olha a pregação de Pedro. Eu quero que você preste atenção nisso, que tem várias coisas para a gente aprender aqui. Primeira coisa, ele fala assim, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém. Tá? Homens da Judéia e todos vocês. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. Conheça seu público. Tá? Ele sabe quem está ali. Ele sabe quem está presente. Homens da Judéia e vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Então, apesar de parecer, por causa do poder de Deus na vida deles, eles não estão bêbados. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Uau, olha que interessante aqui. Segunda coisa, ele usa um elemento familiar para o público. Ok? Então, o que ele está usando aqui? Joel. Gente, ele está num grupo de judeus que estão ali para a festa. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E ele diz, acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão. Até que sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima da terra, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, isso aqui é genial. Por quê? Porque, terceira coisa, ele traduz o acontecimento atual à luz das Escrituras. Sabe qual é um erro que a gente comete com frequência? A gente fica tentando traduzir a Bíblia com o que está acontecendo hoje, tá? Então, não, olha, aconteceu isso, então a Bíblia acho que quer dizer isso. Eu pego o jornal, vejo o que está acontecendo e traduzo a Bíblia. Não, eu pego o jornal, vejo o que está acontecendo e uso a Bíblia para traduzir o jornal. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui hoje? Isso aqui é o que foi previsto, né, pelo profeta Joel.
Então eu interpreto os acontecimentos atuais com a Bíblia, não a Bíblia com os acontecimentos atuais. Eles falam, você está vendo o que está acontecendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês na Bíblia isso. E aí ele usa dois termos muito interessantes aqui, de Joel. Primeiro, últimos dias. E o outro, o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o que são os últimos dias? Deixa eu fazer uma linha do tempo para você entender aqui. Né? Vamos dizer que aqui é a criação, ok? E aí a gente teve o pecado, né? E aí começa então o caos. E aí a gente tem a primeira vinda. A primeira vinda de Cristo, tá? O tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo é que a gente chama de os últimos dias. Tá? Últimos dias. Então, para você entender, nós estamos nos últimos dias, ok? O que vai acontecer nos últimos dias? Um derramar do Espírito sobre toda a humanidade. Então, é o que a gente está vendo acontecendo aqui, tá? E aí ele tem aqui o grande e glorioso dia do Senhor, então, é aqui. É a volta de Jesus. Grande e glorioso dia do Senhor. Então faz referência à segunda vinda. Então, isso aqui do derramar do Espírito está falando sobre nosso tempo aqui, tá? Posso até colocar um hoje aqui. E isso aqui está falando sobre a volta de Jesus. Ó, mostrarei prodígios em cima dos céus, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua de sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então vai ter acontecimentos aqui, ó, que antecedem a volta de Cristo. Ok? Então, essas são as evidências aí do grande e glorioso dia do Senhor, que ele usa em Joel. Então, ele vai dizer o seguinte, na continuação da pregação de Pedro, a primeira pregação aí, né, da igreja. Ele diz, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Olha isso. Crucificando por meio de homens maus. Então ele fala, vocês mataram Jesus. Mas, ele deixa bem claro, era plano determinado e presciência de Deus. Não acha que vocês pegaram Deus de surpresa, não. Porém, Deus, e aqui, gente, eu quero voltar na ênfase que eu estava dando, o ressuscitou. Porém, Deus o ressuscitou. Gente, quem são os discípulos? Guarda isso mais uma vez. Testemunhas da ressurreição. Quem somos nós, gente? Como pregadores do Evangelho. Quem somos nós como pregadores da Boa Nova? Nós somos testemunhas da ressurreição. Quero te fazer um desafio. Estude sobre a ressurreição. Se aprofunde sobre a ressurreição, porque essa é a mensagem que a igreja carrega. Nós fomos chamados a ser testemunhas. O livro inteiro de Atos vai ver falando sobre a ressurreição. Então, porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Ele dizendo, cara, a morte não o segurou, a morte não o venceu. Porque, gente, nós estamos falando de um Deus poderoso, e se a gente falar assim, não, mas olha como ele era sábio, aí alguém pode compará-lo a outros homens inteligentes que viveram. A gente fala, não, mas olha esses conhecimentos, olha esse entendimento que ele passou, olha como ele era corajoso, a gente pode comparar com outros homens. Agora, quando você fala, ele ressuscitou, aí nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do homem que é 100% homem, 100% Deus, que nem a morte o venceu. E aí diz, porque Davi fala a respeito dele, dizendo, então aqui é muito interessante, por quê? Porque ele vai mostrar pra gente, de novo, o Antigo Testamento, porque ele está diante dos judeus. Não adianta, ele tem que mostrar no Antigo Testamento, ali, o que está acontecendo, traduzir para eles. E ele diz, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então, ele fala desse Senhor aqui.
Por isso meu coração se alegra e minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Então ele está falando que a carne dele vai repousar em esperança. Porque não deixarás, olha aqui, a minha alma na morte e não permitirás que o teu santo veja corrupção. O que é esse ver corrupção, gente? É o corpo se deteriorar. É o apodrecimento quando a pessoa morre. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E aí Pedro vai falar o seguinte: irmãos, permita-me falares claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu. E foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Em outras palavras, ele apodreceu, gente. Então quer dizer que está errado isso aqui que ele estava falando? Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Ele está dizendo, ei, gente, Davi não estava falando sobre ele. Davi estava falando sobre o descendente que assentaria no trono. Esse não veria corrupção, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Guarda de novo. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo. Está vendo ele traduzindo para os dias de hoje? Traduzindo para o que está acontecendo. Ele fala, gente, deixa eu falar para você o que está acontecendo à luz das Escrituras. É isso que a gente tem que fazer, cara. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita. Tá? Só para você anotar aí, isso aqui é Salmo 16, do 8 ao 11, ok? Salmo 16, do 8 ao 11. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está dizendo, Jesus é Deus. Jesus é o filho de Davi. Jesus é rei sobre todas as coisas. E principal, guarda isso. Jesus está vivo. Ele ressuscitou, gente. E aí, ele encerra assim, ó. Olha o resultado da pregação cheio do Espírito Santo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que nossa pregação precisa gerar. O que faremos? E talvez você esteja perguntando hoje, cara, e o que eu faço para receber esse Jesus? Olha a resposta de Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Olha a boa notícia, gente. Porque essa promessa é para vocês, para os seus filhos e todos os que ainda estão longe. Todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Então, gente, ele vai falar de arrependimento. Arrependimento. E ele vai falar sobre batismo. Em outras palavras, crer em Jesus, se aliançar a ele. E olha que interessante, né? Por que arrependimento e crer em Jesus e batismo? Eu quero mostrar para você que essas duas coisas envolvidas na salvação, na verdade, elas são a mesma coisa. Como assim, Douglas? Sim, presta atenção nisso. Imagina aqui, ó, o homem, tá? O homem, o ser humano, ok? Aqui nós temos o pecado. Aqui está o pecado, ó. E aqui está Cristo.
O homem, antes de conhecer a Cristo, ele tem uma vida completamente voltada para o quê? Para o pecado. A vida dele é o pecado. Quando ele ouve a mensagem do Evangelho, o que acontece? Se eu olhar na perspectiva do pecado, ele se arrependeu. Ele fez meia volta, ele deu as costas para o pecado e ele arrependeu. Se eu olhar na perspectiva de Cristo, o que o homem fez? Ele crê em Jesus. Ele entregou a vida para Cristo. Ele agora quer fazer uma aliança para Cristo e viver para Cristo, ok? Então, é a mesma coisa. É os dois lados da mesma moeda. Quando eu dou as costas para o pecado, eu me volto para Cristo. Quando eu me volto para Cristo, eu dou as costas para o pecado. Então ele está dizendo, meus amados, vocês que ouviram essa mensagem, vocês precisam arrepender dos seus velhos caminhos e agora ter um relacionamento real com Cristo. E com muitas outras palavras deu testemunhos e exortava-os, dizendo, salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Olha que lindo. Imagina que dia maravilhoso, os primeiros batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, na primeira pregação. 3.000 pessoas. E perseveravam, e aqui eu quero te mostrar o que rolava então nessa primeira igreja, né? Você tem curiosidade de saber o que acontecia na primeira igreja? Olha só o que acontecia lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos lá? Primeiro, doutrina dos apóstolos. Cara, era todo o conhecimento que Jesus tinha deixado para eles, tudo que eles tinham aprendido, tá? Vamos colocar aqui, Bíblia. Eles aprendiam o que nós chamamos hoje de Bíblia. 2, era comunhão. Ah, gente, eles viviam a vida na vida, sabe? Eles viviam o nós. 3, partir do pão. Aqui nós estamos falando de generosidade. Aqui nós estamos falando de compartilhar. Tinham tudo em comum, você vai ver mais pra frente. Compartilhar. E 4, oração. Eles tinham devoção a Cristo juntos. Então isso é o que acontecia na primeira igreja. E olha que interessante. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, tá? Então, extrema unidade, sem divisão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, aqui, muita generosidade. Muita generosidade acontecendo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Guarda isso. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe qual é a melhor, guarda isso, a melhor estratégia de crescimento de igreja? Qual é a melhor estratégia de crescimento de igreja? Viver igreja. De verdade. Eles não estavam preocupados em crescer a igreja, eles estavam preocupados em ser igreja, em viver a igreja, em viver cada uma dessas coisas. E Deus ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Era unidade, era generosidade, era simpatia do povo. E Deus ia acrescentando. Porque a melhor estratégia de crescimento de igreja é ser igreja. E é isso. Isso é muito forte.
E nós vamos, então, na quarta-feira que vem, né, daqui a 2 dias, começar Atos, capítulo número 3. Se você está vendo gravado, provavelmente já está disponível aí e você vai poder acompanhar, tá? Então, hoje nós começamos Atos e eu estou muito empolgado demais. Se você não tem o livro de Atos aí, gente, tem aqui o box do Novo Testamento. Vem Atos, vem Romanos, 1 e 2 Coríntios, vem Hebreus. Nós vamos fazer todos esses. Então, pede o seu, tá com frete grátis para o Brasil inteiro. Estou deixando o link aqui na descrição. É só você pedir. Ó, deixa eu te pedir uma coisa. Tira um print de algum momento aí desse nosso tempo juntos e coloca lá nos stories para eu saber que você está assistindo. Ou tira um print das suas anotações. Se você tem aí o Atos comentado, me mostra como é que ficou o seu aí. Marca a gente para a gente poder estar conectado. Olha, divulga, mostra para todo mundo, fala, gente, nós estamos comentando Atos, vem junto, já manda o primeiro para a pessoa não ficar por fora e para ela poder acompanhar os outros, marca no mesmo horário para vocês verem. Cara, nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus, crescer muito e muito, que você possa colocar em prática o que nós vimos aqui hoje em Atos capítulo 1, capítulo número 2. Então, na quarta-feira, Atos 3 e 4, nós vamos ver aqui juntos e vai ser incrível, eu espero vocês. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!